Bom dia, paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que o Senhor nos faz. E nós vamos dar continuidade hoje às cartas às 7 igrejas da Ásia. E eu acho que você já está notando, né? Já está com seu caderninho aí, já está nos acompanhando. Em qual igreja nós estamos? Nós estamos na quinta carta, quinta igreja. Eu vou até repetir as anteriores. Nós começamos falando de Éfeso, a carta à igreja em Éfeso. Segunda carta à igreja de Esmirna. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Quarta carta à igreja de Tiatira. E hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Sardes. Vamos lá? Abre sua Bíblia então em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 6, que nós vamos ler, que é a carta à igreja de Sardes. Vamos lá? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mais uma carta à igreja, do Apocalipse, a igreja de Sardes. Como a gente sempre começa falando sobre as características da cidade, Sardes também tinha características. Ela fica ao lado sul de Tiatira, nós falamos semana passada de Tiatira, então logo abaixo vem a cidade de Sardes, que hoje ela é chamada de Sarte, é uma cidade turca chamada de Sarte. Era uma cidade rica, próspera, pois foi encontrada jaziga de ouro em um rio que passava na cidade. Além do ouro que foi encontrado, era também rica, próspera, por causa da prata, por causa de pedras preciosas, por causa de tecidos, de lã. Isso tudo era comercializado em Sardes. Então, era uma cidade muito rica, um comércio muito bom, eles tinham muita prosperidade. Era situada no alto de uma colina e assim, por estar no alto, ela era cercada, como todas as cidades, eram assim, cercada por muralhas e essas muralhas fortificadas. Mas a característica dessa cidade é que, assim como da igreja, eu acho isso muito interessante, como que Deus usa características próprias do lugar para falar aquela localidade. Assim como nós lemos aqui que a igreja em Sardes, ela não era vigilante, porque no versículo 2, o Senhor fala com a igreja dizendo: "Sê vigilante". Assim também, apesar da cidade ser murada, apesar de tantos mecanismos de defesa nessa cidade, ela foi atacada várias vezes. Ela foi tomada várias vezes. E uma das vezes, ela caiu nas mãos do rei da Pérsia, o rei Ciro, em 529 a.C. E além de outras vezes que ela foi tomada. Porque era um lugar, uma cidade orgulhosa, era uma cidade que, apesar da defesa, era tomada com facilidade
pelas tropas que vinham e eles aproveitavam brechas nesses muros, eles aproveitavam o anoitecer para que fosse entrar na cidade através dessas brechas. O que você está lembrando aí? Pensa numa cidade murada, que tem brechas. Assim é a nossa vida também. Quando nós deixamos brechas no nosso coração, o inimigo vem, ataca, o inimigo vem e tenta fazer morada. Assim não era diferente com a igreja de Sardes, assim não era diferente com essa cidade murada, a cidade de Sardes. Então, a sua prepotência, a sua autoconfiança, a sua falta de vigilância fez com que essa cidade e essa igreja fosse atacada pelo inimigo. Nós precisamos, assim como o Senhor está direcionando a igreja de Sardes a vigiar, nós precisamos hoje, igreja do Senhor, hoje, você que é a igreja do Senhor, precisa hoje também ser vigilante. Amém? Outra característica da igreja de Sardes, ou melhor, da cidade de Sardes, né, estamos falando da cidade, é que ela tinha muitos artistas, muitos artesãos, muitos escultores da Ásia que iam para esse lugar, chamado Sardes. E como resultado disso, via-se edifícios lindíssimos, ricamente adornados. A sinagoga do terceiro século impressionava pelos detalhes da decoração. Abrigava 1000 pessoas naquele lugar, naquela sinagoga. E até hoje nós fomos lá, como nós falamos, né? Nós fizemos essa viagem em 7 igrejas da Ásia, ali na Turquia, e tem ainda a fachada de um ginásio de 2 andares, coisa linda, gente, lindíssimo, mas só tem fachada. Vou pedir ao Lucas para colocar esse lugar, esse ginásio, né, em que tem, vamos dizer assim, o esqueleto do ginásio, mas é lindíssimo. Vamos falar agora a parte espiritual, né? Espiritualmente falando, ela reflete a cidade, conforme eu falei, na questão da vigilância, na questão da fachada, e ela é representada pela Igreja da Reforma, 1517 a 1798 depois de Cristo. Ela tinha que buscar o verdadeiro avivamento através do protestantismo. Foi nesse período aí da Reforma que é falada essa igreja de Sardes. No versículo 1 nós lemos que o Senhor diz assim para a igreja, né? Ao anjo da igreja de Sardes, o Senhor responde: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que ele diz? O que Jesus está mostrando a João na visão? Conheço as tuas obras. Ele falou para outra igreja também isso, né? Ele fala sempre para as igrejas: conheço as tuas obras, eu te conheço muito bem. E assim como nós falamos desde a igreja de Éfeso, o Senhor ele tinha elogios e também tinha advertências às igrejas. E somente 2 ele só teve elogios. Nós já falamos sobre uma, que foi Esmirna. E nós vamos falar na semana que vem de outra igreja. Se você quiser colocar aí nos comentários, coloca aí nos comentários qual é essa igreja, além de Esmirna, que só teve elogios do Senhor. E assim o Senhor disse então no versículo 1, conheço as tuas obras. E olha só a advertência que ele fala para essa igreja, que tens nome de que vives e estás morto. Olha isso, parece que está viva, mas está morta espiritualmente. Então, assim como eu disse para vocês que parece, né, que ela reflete, a parte espiritual reflete a parte material, quando eu falei sobre esse ginásio que só tem fachada, assim era a igreja, só fachada de cristão, mas estava morta espiritualmente. Precisava de um reavivamento, precisava de um sacode.
de um avivamento do Senhor, de um avivamento, de um fortalecimento de Deus, assim como a igreja de hoje também, né? Precisamos também de um avivamento, as igrejas precisam de um avivamento, de um reavivamento. Nós vemos nesse período aí, né, como que o Wesley fez diferença, como Martim Lutero fez diferença, e nesse período da Reforma Protestante. Então, o Senhor está dizendo para esta igreja: conheço as tuas obras, mas estás morta espiritualmente. Jesus então adverte a essa igreja que ela só tem fama de ser boa, ela só tem fama de ser nomeada, né, como igreja, mas ela está morta espiritualmente. É só aparência, só fama. Assim como o Senhor diz que o exterior, ele não está vendo, mas ele vê o interior, ele vê o que nós estamos sentindo, o nosso coração. Ele não vê a fachada, ele vê o nosso interior, ele nos conhece. Não tem como viver uma vida de aparência, não tem como viver uma vida de fachada. Precisamos estar bem por dentro e por fora. Precisamos praticar o que pregamos, viver o que nós falamos tanto, não é verdade? E no versículo 2, ele diz, eu repito, né, que eu já falei sobre isso, para a igreja ser vigilante. E ainda diz mais: consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, aqueles que não saíram da linha, consolida esses que estavam para morrer. O pouquinho de fé que ainda existe, o pouquinho de Deus que ainda existe, fortalece eles, vigia, seja vigilante, praticante da palavra, não deixe que o inimigo roube o seu coração aquecido. Jesus, então, dá uma direção a essa igreja. Ainda há poucos que não se renderam. E tem uma observação, né, quanto ao que acontece na igreja e o que nós vemos se repetindo nas igrejas atualmente, que a cidade era o quê? Fachada. Assim também a igreja estava sendo fachada. Essa consideração, né? O que eles não fizeram com a cidade, eles também não fizeram com a igreja do Senhor. E o versículo 3, lembra o que tens recebido. Lembra-te, pois, do que tens recebido, não somente recebido, recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiardes, falou de novo aí, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra que eu falei que a cidade foi tomada, os muros tinham brechas e assim foi atacada? Assim acontece se nós também não vigiarmos, também seremos atacados. E o Senhor, quando diz que vem como um ladrão, aqui está nos anunciando e apontando o quê? A volta de Jesus. Estejamos vigilantes para a volta de Jesus. Estejamos atentos, ouvido o que nós temos recebido da palavra. O que você tem recebido, o que você tem ouvido do Senhor, guarda. Arrepende-te. Eles estavam como aquele grande ginásio, só fachada, vivendo só de fachada. Não tinha nada atrás, só tem esqueleto na frente, não tem nada naquele interior. E eu quero concluir dizendo que, assim como hoje nós fazemos uma relação aí com essa igreja antiga de Sardes e a igreja hoje que está vivendo a mesma coisa.
muitas vezes está perdendo a sua fé. Muitas vezes está dando brecha, sim. Está deixando o inimigo roubar a sua fé, roubar a autoridade que o Senhor já nos deu. As igrejas hoje também estão precisando de um reavivamento. Então nós precisamos vigiar para não morrer a nossa fé. Jesus, ele veio, diz a palavra, para nos dar vida e vida em abundância. Ele não quer uma igreja morta espiritualmente. Ele não quer uma igreja morna. Nós vamos ver ainda a carta a essa igreja morna. Ele não quer igreja morna. Ele quer uma igreja avivada, uma igreja que faça a sua vontade, uma igreja que cumpra o ID, uma igreja sarada, curada, com vestes brancas, assim como ele diz, né? Ele diz aqui, ó, ao vencedor, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Ao vencedor, a você que é vencedor, a você que é vencedora, o Senhor está escrevendo o seu nome no livro da vida e Ele não apagará nunca mais. Pelo contrário, Ele confessará o seu nome a todos. Ele confessará o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Glória a Deus, aleluia! Essa vida abundante que nós devemos buscar. Se você, porventura, está morto espiritualmente aí, está enfraquecido, está frio, não está indo à igreja, está com medo da Covid, não quer ir à igreja, não quer sair de casa, a você que está frio, peça ao Senhor, Senhor, me fortaleça. Nós vamos orar para que o Senhor venha te renovar, te fortalecer, te dar fé, te dar essa vida abundante. E peça ao Senhor, Senhor, tira a frieza do meu coração, tira a sequidão do meu coração. Nós não somos, como a palavra diz, que eram os sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Lado de fora era belo, pintadinho, mas do lado de dentro eram ossos podres, cheiravam mal. Nós não somos sepulcros caiados. Do lado de fora, o exterior, eu estou sorrindo, eu estou bem, nada me abala, tá tudo tranquilo, tudo sob controle, eu tenho o Senhor, mas dentro do teu coração está em pedaços, está em caquinhos, está precisando de um reavivamento, está precisando aquecer esse coração. O Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo está sempre com você, porque ele habita em você. Não deixe que ele se afaste. Ou melhor, não se afaste dele, não se afaste do Senhor. Não permita que as circunstâncias te afastem do caminho do Senhor. Não faça como essa igreja de Sardes, não. Não seja uma fachada, não seja, como diz aí, né? Que o Senhor conhece as obras, de que vive, na realidade está morto. Não permita. Busque o Senhor. Essa é a hora de nos levantar, de buscar ao Senhor, a ter novamente um coração aquecido. Peça a Ele, Senhor, aquece o meu coração novamente. Reaviva a tua obra. Eu quero ter uma experiência contigo, assim como Wesley teve. A experiência do coração aquecido. Ele já era um pregador, ele já falava da tua palavra e naquele dia virou a chave. Naquele dia o Senhor veio com força na vida dele. O Senhor veio e aqueceu o coração dele, de modo que ele passou a ser uma pessoa transformada pelo Senhor. E ele passou a dizer, né? O meu púlpito é o meu cavalo. O mundo é a minha paróquia. E não cessou de falar do nome do Senhor. Não cessou de pregar.
Assim o Senhor quer fazer contigo, Ele quer reavivar essa obra dele na tua vida e através da tua vida. Ele quer fazer essa obra através de você. Por isso não fique cabisbaixo, não fique morto aí não. Ei, levanta, levanta. O Senhor é contigo. Amém? Fecha teus olhos, vamos estar orando. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa oportunidade de entender a Tua palavra, de ler a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque esses ensinamentos que Tu tens dado a essas igrejas, Senhor, tantos elogios, tanto as observações que o Senhor tem feito, tanto as advertências, é para crescimento nosso, é para crescimento da Tua igreja, é para crescimento. Em nome de Jesus, Pai, aviva a Tua obra no coração dos Teus filhos. Aquece esse coração, Senhor, que está um pouco frio. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos uma igreja morna, uma igreja morta, mas uma igreja avivada pelo Teu Espírito Santo, uma igreja que faça diferença por onde passar, uma igreja amorosa, uma igreja que fala de Ti, ó Deus, com um testemunho vivo, Senhor, e não uma fé morta. Em nome de Jesus, Pai, assim como a letra daquele hino do Marcos Salles, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Queremos ser avivados por Ti, Senhor. Queremos, Senhor, anunciar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, transforma-nos dia após dia. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Assim como você está fazendo essa oração, faça essa oração com alguém que você sabe que está frio espiritualmente, que está morno, que está gelado espiritualmente. Faça isso ainda hoje. Esteja com alguém, fortalece os teus irmãos, abençoa os teus irmãos, liga para um irmão da igreja, abençoa a vida dele, passa uma mensagem. Faça isso ainda hoje. Fique aí mais um pouquinho fazendo a sua oração nessa manhã que o Senhor nos dá. Fica aí mais um pouquinho, lendo a palavra, buscando mais um pouquinho. De repente, tem mais coisa aí que eu não identifiquei, ou então eu não coloquei aqui, não falei. Mas se o Senhor te direcionar, faça isso. Leia aí mais um pouco. Em nome de Jesus, o Senhor a cada dia acrescentará, né, a palavra dele nas nossas vidas. Glória a Deus. Então estamos chegando ao final. Quero ministrar a bênção sobre a sua vida, que você venha receber a bênção do Senhor. Estenda a tua mão. Que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, não somente hoje, mas para sempre e eternamente. Que todos digam amém. E não esqueça que você é melhor do que imagina. Um beijo grande no seu coração. Até terça que vem. Um beijo.